Agora estamos gravando a mensagem para o YouTube e nós queremos dar uma saudação aos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelo YouTube, sabendo que Deus tem sempre usado essa oportunidade para poder abençoar pessoas que não comparecem ao nosso espaço, mas que de alguma forma também acompanham o nosso trabalho, acompanham a vida de nossa igreja e participam em oração, alguns até em sustento para a obra de Deus. Bom, ultimamente nem tanto quanto ao sustento, mas eu sei que muitos irmãos e irmãs acompanham a vida de nossa igreja. Nossa igreja, ela é vista com bons olhos. Uma vez um pastor lá de Petrópolis dizia assim: poxa, Irênio, sua igreja está crescendo. Como é que eu vou te convidar agora? Vai ficar o seu cachê muito alto. Aí disse: olha, meu amigo, não esquece isso. Primeiro porque crescer não é uma realidade para igrejas como a nossa. Nós não somos uma igreja que visa aumentar o número de adeptos. Nosso objetivo é ser sinal, ser luz para o mundo e apontar caminhos para aquilo que faz as pessoas sofrer. Nossa preocupação é com as vítimas, não com uma camada da sociedade que se sente satisfeita, que está tranquila e que só precisa fazer pequenos ajustes na vida. Nós estamos pensando em gente que sofre, gente que está sofrendo opressão mesmo desse mundo que nós vivemos. E uma igreja assim nem sempre é vista com bons olhos. E outra coisa, eu não sou artista para viver de cachê, não é? Quem me sustenta é o Senhor, estou aí para servir ao Senhor, para agradar a Deus. E onde tiver uma portinha para eu fazer a obra de Deus, eu estou pronto a ocupar esse espaço, onde quer que esteja. Os irmãos sabem que a minha preocupação é com a comunhão dos irmãos e irmãs, todos e todas, terem oportunidade dentro do reino de Deus. Essa, infelizmente, é uma linguagem difícil de ser entendida pela igreja evangélica, notadamente aquelas que seguem caminhos fundamentalistas. Falar de amor, de comunhão, de congraçamento, de misericórdia, de compaixão, hoje em dia, na igreja evangélica, se tornou um assunto muito complicado, porque se alimentou um certo sentimento de ódio, de preconceito, que não cabe no Evangelho. O Evangelho não é isso. Eu desconheço esse Evangelho. Esse Evangelho não cabe aqui na nossa igreja. Mas ele cabe em muitas igrejas que estão crescendo, que estão bombando aí, não é? Que estão fazendo o trabalho deles acontecerem e até mesmo enriquecendo a muitos. E eu acho que o reino de Deus não é por aí. Bom, pode ser até que seja, não é? Por que não? Mas esse não é o nosso foco. Adoraria estar num auditório enorme, cheio, né? Mas não é o nosso foco. Esse não é o nosso foco, não é a nossa preocupação. E eu faço aqui com os irmãos exatamente o que faria se tivesse diante de um grande auditório. Os irmãos, para mim, são o meu grande auditório. São as pessoas que eu amo, são as pessoas com quem eu me preocupo. E eu sei que os irmãos, ao saírem daqui, vão irradiar essa palavra em algum lugar. E sei também que os irmãos que estão no YouTube pensam da mesma forma, seguem da mesma maneira e vão irradiar esta mensagem por onde passarem. Bom, gente, hoje nós começamos uma nova série de mensagens. O mundo inteiro hoje começa uma caminhada de conscientização sobre o cuidado com o planeta, o meio ambiente, a criação. Essa é uma iniciativa cristã em que denominações de vários lugares, de várias confissões, resolveram fazer uma mobilização. Começou no dia 31 de agosto e vai terminar no dia 4 de outubro.
é a campanha Tempo da Criação. Tempo da Criação. Ela foi motivada por um documento católico que o Papa Francisco editou no ano de 2015, que é a Carta Encíclica Laudato Si. Uma carta fabulosa, talvez o documento católico que mais fez diferença em toda a história do catolicismo, da cristandade no mundo. E é um documento autenticamente cristão, preocupado com as causas de preservação do meio ambiente. Um documento com base bíblica, um documento com fundamentação teológica bastante interessante. Eu mesmo já fiz vários estudos, apontamentos, escrevi artigos sobre essa encíclica. Agora mesmo estava escrevendo um material de estudo para uma universidade sobre a história do pensamento cristão, e ao encerrar eu disse, olha, o caminho que a teologia está seguindo passa pela proposta da encíclica Laudato Si. E a nossa igrejinha aqui, ela participa de alguma forma desse movimento, ela está inserida nesse movimento, não diretamente. Eu, como pregador, como pastor, todos os anos, desde 2019, nós preparamos uma série de mensagens sobre o tema do tempo da criação. Todos os anos. É uma série de mensagens. Então, todas separadas, bonitinhas. Eu até já pensei em preparar um e-book para que funcione como uma espécie de subsídio para quem queira fazer uma teologia da criação, um estudo bíblico na igreja, sobre como a gente, como cristão, pode cuidar melhor do planeta. Então, tem várias diretrizes, várias orientações, e aí a gente, todos os anos fazendo isso, acumula uma certa responsabilidade, porque a nossa igreja ela está inserida nessa preocupação. O tema desse ano é que a justiça e a paz fluam, que a justiça e a paz fluam. O texto motivador para essa série, essa campanha, para a campanha, é o texto de Amós, que nós lemos no começo do nosso culto. Amós, capítulo 5, verso 24, que é o desejo de Deus, que em vez da gente ficar fazendo culto e ato religioso e aquelas preocupações de manter a nossa estrutura e a nossa hierarquia, esse negócio todo, que a gente faça com que a justiça de Deus flua como um rio perene, como um rio caudaloso sobre a humanidade. Na nossa devocional do boletim, você vai encontrar aí uma reflexão sobre um desses textos que os profetas falavam sobre a justiça fluir como um rio. É o profeta Isaías. No capítulo 43, ele fala de alguma coisa muito interessante sobre aquilo que Deus está fazendo. Ele diz que Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo um rio brotar no deserto. É isso que ele está fazendo. Que eu acho que é essa a ideia da campanha em si. Deus está trabalhando no coração das igrejas, no coração dos pastores, no coração dos cristãos, para que esse deserto que virou a igreja, essa coisa sem sal, sem cara, sem gosto, sem estrutura, pudesse emergir algo novo. Deus está fazendo surgir algo novo, que é como um rio no deserto. Um rio no deserto. E eu acho que isso é tão bacana. E nós vamos, durante esse mês, falar de 4 formas, a de hoje mais 3, né? 4 formas com que a justiça pode ser tratada pela igreja no que diz respeito à crise ambiental que estamos atravessando. Então anotem aí para você não esquecer. Nós vamos falar sobre a justiça ambiental. Tudo bem, Delide? Que bom te ver. Minha aluna dedicada, participativa, gostei da sua definição de fidelidade.
Que bênção, né? Eu ia comentar, mas estava ali acompanhando. Então, nós vamos falar sobre justiça ambiental. Vamos falar de justiça climática. Vamos falar de justiça hídrica. E vamos falar de justiça alimentar. O que a Bíblia tem a ver com isso? Tudo. Somos nós a resposta de Deus para esse mundo que sofre. O apóstolo Paulo registra, não é? De que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Somos nós que temos que fazer alguma coisa. E eu tenho observado que no mundo todo, os grupos que mais têm trabalhado pela preservação do meio ambiente são os grupos não cristãos. São poucas as expressões cristãs. E a igreja é a única instituição no mundo que possui uma estrutura capaz de mobilizar o maior número de pessoas para mudar a cara do planeta, para reverter essa história. E nós vamos continuar no nosso caminho bem pequenininho, fazendo a nossa parte. Eu me lembro da primeira série de mensagens do tempo da criação que nós fizemos aqui na igreja. Os irmãos que estavam aqui na época devem se lembrar. Chamava-se A Teia da Vida. Tinha uma abelhinha, lembra? O desenho tinha uma abelhinha. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho pequenininho. Um trabalho de uma pequena abelha, colhendo o pólen de flor em flor, para produzir alimento para todo mundo. É como o trabalho da história lá do passarinho, né? Lembra de uma história do passarinho, que eu acho que já contei algumas vezes aqui. Havia um incêndio na floresta. E um passarinho resolveu fazer alguma coisa. Então ele corria, voava até o lago, enchia o bico de água e voava sobre a floresta em chamas e soltava aquela água. O macaco passando disse: você não vai resolver nada. Você apagar essa floresta? Você vai estar tentando? Eu disse: não, se vai resolver, não sei. Eu sei que a minha parte eu estou fazendo. Aí voou de novo para a lagoa, encheu de novo o seu biquinho com água e foi jogar de novo no incêndio da floresta. Vai resolver o que você vai fazer? Não sei. Mas a sua parte você está fazendo. Né? A gente tem que ter essa consciência. É essa consciência que campanhas como essa que a gente vai fazer na nossa igreja de reflexão, a gente quer que aconteça. Então, como é que vai acontecer isso? Da maneira de a gente guardar o nosso lixo, no produto que a gente usa para a limpeza da nossa casa, que vê se é muito poluente para a natureza, né? Na maneira como nós também usamos o carro, o veículo. Pode ser que a gente esteja gastando muito CO2 aí, né? Provocando mais aquecimento global. Então, todos esses pequenos detalhes parecem tão pouquinho, mas se cada um fizer um pouquinho, vai ser como um rio poderoso, como é a expressão. Um poderoso rio, cada afluentezinho, cada córregozinho, cada um se juntando, vai formar um grande manancial, um poderoso rio. Amém? Bom, a mensagem de hoje vai falar sobre a questão da justiça ambiental. O que é justiça ambiental? Nós vamos tratar desse assunto. Justiça ambiental. Nosso desejo é que a gente possa ter uma consciência de que é possível um mundo melhor para todos e todas, onde todo mundo tenha direito a uma natureza saudável. Mas será que ele tem problemas ambientais dessa ordem? Prestem atenção no que nós vamos fazer. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que vai ser motivador para o que nós vamos pensar aqui. Ele se encontra em Lucas capítulo 18, versículo de número 8, que diz assim:
eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? O que isso tem a ver com o meio ambiente? Pense no seguinte, meus irmãos. Pense no seguinte. Nós estamos vivendo uma crise sem igual no meio ambiente. A crise atual, ela é sem comparação. Segundo alguns estudiosos, e olha que eu estou me baseando num dos primeiros escritores que eu li sobre o assunto, que é o teólogo Jürgen Moltmann, que escreveu um livro na década de 1970. Ele diz que, pela primeira vez na história da humanidade, a vida humana no planeta está em risco de extinção. Em 1970. É uma crise sem igual. Nunca se viu algo dessa envergadura como nós estamos vendo nos dias atuais. Em termos de crise ambiental, em termos de crise econômica, é uma contradição enorme. Ao mesmo tempo que a gente consegue controlar a reprodução da vida, nós conseguimos destruir a vida na natureza. Ao mesmo tempo que a humanidade consegue produzir riqueza em quantidade, em bens, ela consegue produzir também desigualdade social. Enquanto a humanidade consegue produzir sensações de segurança, bem-estar, em uma quantidade nunca vista, ela também consegue produzir armas e situações de destruição em massa, como nunca se viu na história da humanidade. É um paradoxo, nós estamos vivendo uma grande contradição. E o que as Escrituras podem nos ajudar para enfrentar estas situações em que a vida no planeta está em jogo? O que a gente pode fazer isso? Bom, a palavra de Deus diz, né, que há lições, Jesus alerta isso, né? Olha o que ele diz. Aprendam uma lição com o juiz injusto. Vamos tirar uma lição dessas desigualdades, dessas práticas de injustiça que existem no mundo. Jesus tinha acabado de contar a parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto. E quando ele termina essa parábola, ele diz, vamos tirar uma lição para nós. Tem uma lição aí dessa maldade que está no mundo. Tem uma lição para a gente aprender de todo esse tratamento desigual que está acontecendo no mundo. E o que é que está acontecendo? O que é que tem acontecido no mundo? Bom, gente, nós estamos vivendo várias formas de injustiça. E nós vamos tirar uma delas para a gente pensar, que é a questão da justiça ambiental. O que é a justiça ambiental? Justiça ambiental, eu anotei aqui para a gente poder entender melhor. Você pode completar aí no seu esboço. Justiça ambiental trata da desigualdade da distribuição dos riscos ambientais. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, mexeu no planeta vai ter consequência. Agora, quem é que vai pagar a consequência? Vamos tirar ouro da floresta amazônica. Que legal, vai ter riqueza para o país. Tem consequência. Quem é que vai pagar o risco disso? Vamos tirar petróleo lá do oceano, na região da foz do Rio Amazonas. Tem risco ambiental. Quem vai pagar esse risco? Vamos tirar energia elétrica das águas do Rio Xingu. Legal, vai dar riqueza, não vai? Mas quem vai pagar o risco? Quem vai pagar o risco? Então, a ideia da justiça ambiental é fazer com que a riqueza e os riscos
sejam atingidos a todos. Que todos, toda a população, todo o planeta possa ter um tratamento equitativo, tanto da riqueza quanto dos riscos. E aí surge o movimento, que é o movimento da justiça ambiental. Existem organizações, ONGs, que trabalham, advogados, que trabalham pela garantia dos direitos de quem sofre os riscos. E o curioso é que quem sofre mais o risco desses atos contra a natureza são os mais pobres. Sempre os mais pobres. Por quê que é sempre os mais pobres? Então, justiça ambiental faz parte de um movimento para que nenhum grupo social, ninguém, tenha que sofrer consequências da degradação ambiental mais do que o outro. Nem indígena, nem população ribeirinha, nem o povo das encostas com as enchentes, ninguém sofra consequência da crise ambiental que nós estamos vivendo aí. Mais do que outro, né? Se tem que sofrer consequência, que seja para todo mundo. Se tem que cair a casa do pobre, que caia a casa do rico também, né? Se tem que índio morrer por causa do mercúrio, porque comeu peixe contaminado com mercúrio, que o rico também coma peixe contaminado por mercúrio. Como todo mundo, né? Esquisito, né? Mas essa é a maneira da gente conscientizar as pessoas de que não pode acontecer de alguém se beneficiar de uma conquista ao custo de uma grande população que sofre as consequências e pagam pelos riscos. Quais são os problemas ambientais que afetam a casa? Tem problema lá na sua casa? Cristina, será que tem lá na sua casa? Tem, claro que tem. Olha só, eu fiz uma listinha aqui. 5 coisas que o nosso cotidiano é afetado por causa da injustiça ambiental. Veja bem. Primeiro, rede de saneamento. O Brasil é um país que tem apenas 60% dos imóveis ligados a uma rede de saneamento, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. 60% apenas. Niterói ainda é uma cidade que parece que está chegando quase a 100%. É um ponto fora da curva. É uma realidade não vivida pelas cidades brasileiras. Mas a grande maioria das cidades, 60% das residências, não estão conectadas à rede de esgoto. E adivinha, a casa de quem que não está conectada à rede de esgoto? É a casa do pobre. Para onde vai esse esgoto? Vai para os rios, vai para as encostas. E que na hora da chuva acontecem as tragédias que a gente assiste na televisão toda vez que tem um temporal. Outro problema que nos afeta, coleta de lixo. Aqui é fácil, no nosso bairro, aqui onde nós estamos inseridos, tem coleta de lixo toda noite. Ele passa na hora certinha. Maravilha! E passa, ainda recolhe o resíduo que fica jogado. Mas tem comunidades inteiras, aqui pertinho da gente, em que o lixeiro tem que esperar que o povo colete numa caçamba para que venha lá no fim da semana, de 15 em 15 dias. E quais são esses lugares? As comunidades mais pobres, onde o lixeiro não vai com a mesma frequência que vai nos bairros mais de classe média, classe alta. Outro problema, plantio de árvore na rua e na praça. Como é que estão as praças, as ruas lá no seu bairro? Como é que são preservadas essas árvores? Como é mantida a arborização das praças, lugares verdes, onde a gente descansa, onde a gente tem um ar puro para a gente caminhar? Olha, é aqui no Campo de São Bento. Igual a esse, só o horto ali no Fonseca, né? Difícil, não é? A gente às vezes atravessa
trechos inteiros e você não vê nenhum ambiente agradável, arborizado, de vida natural para você se reunir com a família, passar um tempo. Tudo longe. E onde não tem em absoluto? No bairro do pobre. Outro problema que nos afeta, a localização de indústrias mais poluentes. Aquela que faz cloro, que faz química, fertilizantes, esse negócio todo. Onde é que ficam essas fábricas? Nos países subdesenvolvidos. Não fica nas grandes potências. Nas grandes potências ficam os escritórios dos administradores. A mão de obra barata e os riscos ambientais ficam para os países menos desenvolvidos. Eu tenho uma amiga pastora lá em Alagoas, que na cidade, em Maceió, no bairro onde ela mora, tem uma extração mineral. E por causa dessa extração mineral, o bairro dela está se afundando. Não vou dizer o nome da empresa para ninguém ficar preocupado aqui, né? Mas o bairro está afundando por causa da ação exploratória da natureza dessa empresa para produzir riqueza aqui no Brasil. Olha para a Baía de Guanabara, a quantidade de indústrias do petróleo em torno dela. E próximos dessas indústrias, muitas comunidades carentes, que não são beneficiadas pelas riquezas produzidas pela indústria do petróleo. A sede está lá em Nova York, está lá na França, está lá na Inglaterra, mas a exploração está aqui, com o povo pobre da Baixada Fluminense, do Grande Rio, de São Gonçalo, pagando o preço pela exploração desigual da natureza. Tem que ter coragem para falar isso, né? A gente não tá num tempo fácil. A gente não está brincando com isso, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo aos nossos olhos. E muitos anos, né? Me lembro de uma reportagem na década de 80, de um acidente numa indústria de cloro na Índia, em que milhares de pessoas foram contaminadas pelo cloro. Porque, para economizar, eles deixaram de gastar em segurança. E aí teve o vazamento. E isso acarretou uma tragédia ambiental na cidade onde estava localizada essa indústria do cloro. Dá vontade de chorar, né? Mas é verdade isso. E a outra parte que também nos afeta, que está aqui, a gente está vendo isso, a gente passa e vê o enfrentamento dos biomas. A Baía de Guanabara é um bioma. Ali já teve golfinho. Tinha um peixe maravilhoso que se fazia passar por atum. Quando você compra atum em lata, não era atum, era o bonito que vivia na Baía de Guanabara. Quem é que explorou os biomas? As grandes indústrias da pescaria. E quem sofreu com isso? As comunidades de pescadores no entorno da Baía. Sofreram com desemprego, com a estiagem, com a época em que não podia mais cuidar e recebia um salário mínimo, não pode pescar mais, mas os grandes continuaram a produzir atum em lata, pescando bonito em qualquer outra parte onde ele estivesse. Triste, né? Você vai no mercado comprar um atum, fica feliz, eu vou comendo atum, mas não é. É o bonitinho do bonito, que o ricaço pegou e enganou a gente, né? Esse é o mundo que nós vivemos. E é esse mundo que a igreja tem que dar uma palavra. Como é que a gente faz? Acaba com isso? Manda prender todo mundo. Não somos isso, não fazemos isso. Nós precisamos fazer algumas coisas. A
primeira delas é dizer, gente, esse modelo que está aí não cabe. Esse modelo de desenvolvimento, ele não cabe mais no mundo em que nós vivemos. Precisamos encontrar uma nova forma, um novo jeito de garantir emprego, renda, saúde, bem-estar para todo mundo. Porque todo mundo quer, não é? Todo mundo quer ter uma vida melhor. Mas como que a gente faz isso? A que custo a gente faz isso? E precisamos, então, sentar todo mundo para começar a pensar novas formas de encontrar respostas. E uma delas é a gente repensar o nosso modelo adotado, o modelo de desenvolvimento adotado pelo Ocidente, que vem desde a colonização. A colonização foi isso, né? Teve a cidade do Rio de Janeiro, a gente pensa que não, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela virou um descampado, era um morro pelado. A região onde é hoje o Jardim Botânico, onde é o Jardim Botânico hoje, como é que é o imperador que veio de Portugal, Dom João VI? Não, o pai do Dom Pedro, Dom João VI, acho que é isso mesmo. O rei de Portugal, quando veio para o Brasil em 1808, a primeira coisa que chamou a atenção dele foi aquele descampado. E aí, para acabar com aquela vista horrível da natureza destruída em 1808, aí ele mandou plantar o Jardim Botânico, que é uma lindeza, né? Uma riqueza. Tudo para quê? Para plantar cana-de-açúcar, para dar açúcar para a Europa. Era assim, o modelo colonizador era de destruição da natureza. Tirar o pau-brasil, derrubar florestas, acabar com a Mata Atlântica para poder produzir riquezas, para enriquecer o colonizador. E esse modelo também estava na chamada Revolução Industrial, que criou as grandes indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, para produzir as grandes máquinas que moviam o mundo, máquinas a vapor, trem, trilho, navios, depois aviões. Essa maneira de produzir riqueza dependia de um dono que era o proprietário e a quantidade de mão de obra que às vezes trabalhava no século XIX até 14 horas por dia para garantir o seu sustento. Quem eram esses? Os pobres. Os pobres. Os ricos diziam que eles estavam vivendo a Belle Époque. Havia aquela sensação de que a riqueza tinha chegado à Europa com a era vitoriana na Inglaterra. Mas aí começaram a pipocar a guerra por direitos trabalhistas. Pensem vocês que o direito trabalhista que existe hoje foi bondade de alguém. Não. Foi fruto da luta de muitos trabalhadores que tiveram que dar suas vidas para garantir os seus direitos e a gente ter os nossos hoje. Foi luta durante muitos séculos, século XIX, século XX e agora no século XXI, para garantir aos mais pobres, aos trabalhadores, o mínimo de dignidade. Esse modelo é que produziu o tratamento desigual, em que os benefícios da riqueza ficam com os mais ricos e os riscos ambientais são mais sentidos pelos mais pobres. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo injusto, que tem uma ilusão de que está tudo bem, mas não está bem. Não está bem. Como diz Dom Pedro Casaldáliga, ele diz, enquanto tiver alguém passando fome, a igreja tem a obrigação de pregar a sua mensagem de libertação. Não dá para a gente dizer que está tudo às mil maravilhas. Nesse texto que lemos, em que Jesus fala
do juiz iníquo, que na verdade é uma parábola, ou para nós uma metáfora da injustiça que se pratica. Há uma viúva precisando de atenção, e nada é mais indigno do que uma viúva desamparada. A viúva desamparada é o arquétipo, né? Aquele modelo de pessoa que está sofrendo. A viúva desamparada é equivalente ao órfão, é equivalente às pessoas sem dignidade, às pessoas que vivem à margem da sociedade, às pessoas que são excluídas. É toda sorte de vítima dessa estrutura injusta e desigual que acontece no mundo. E o juiz iníquo? O juiz iníquo é o arquétipo desse modelo de poder que mantém isso. Com essa aparência de que está fazendo certo. Não, eu estou fazendo a justiça. Estou seguindo as leis. Mas, na verdade, está produzindo cada vez mais miséria, fome, desigualdade no mundo. Um dia isso tem que mudar. E o juiz teve que ceder a coitada da viúva, né? Vamos parar para não me perturbar mais. Ela protestava. A viúva ia na porta do juiz todo dia pedir para que a causa dela fosse resolvida. E talvez seja essa atitude que nós precisamos fazer. Juntar as nossas vozes com as vozes de muitas viúvas, de muitas vítimas desse mundo injusto, para ver se as estruturas de poder cedem, como fez o juiz iníquo. Então eu vejo 3 aspectos presentes naquela indagação que Jesus fez. Será que eu vou encontrar gente com fé, gente capaz de fazer justiça no mundo? Será que eu vou encontrar condições, quando eu voltar aqui, de ver pessoas engajadas numa esperança, numa luta por melhorias de condições de vida? Será que eu vou encontrar isso? É isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando se vai encontrar crente para todo lado, não. Ele está perguntando se a mensagem de justiça que ele veio trazer para o mundo vai encontrar ressonância nos vários ambientes onde nós estamos vivendo. Então vamos ver quais são esses 3 aspectos. O primeiro aspecto é o fato da justiça divina, como um princípio que prevê que todos desfrutem de modo igual da criação. Eu gosto muito da palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. A criação foi feita para todas as criaturas, indistintamente, para que todos possam desfrutar de modo equilibrado, igual, aquilo que Deus criou. Deus criou a água. Por que uns têm água e outros não têm? Deus criou a plantação, a natureza, para produzir alimento. Uns têm alimento e outros não têm. Por quê? Deus criou o minério para fazer os equipamentos, para a gente poder saber manusear. Por que eu tenho o carro e você não tem? Tem alguma coisa esquisita nisso aí, né? Que não está cabendo, porque nem todo mundo tem acesso a essa distribuição justa daquilo que Deus criou. Porque o princípio de justiça divino é exatamente esse. Toda a criação, tudo que existe, não é de uma indústria, não é de um proprietário, não é de uma exploradora, não é de uma empresa, nem de nenhuma nação. Tudo é de Deus. Tudo foi criado por Ele. E Ele nos dá o privilégio de administrar essas coisas para o bem comum. Nós precisamos aprender a lidar com isso. De que quem tem a posse da terra tem o dever de poder trabalhar nela para o bem de todo mundo. Olha, gente, como isso é difícil de entender na cabeça dessa turma que só quer ganância, só quer renda, só quer rentabilidade. Trabalharam pela privatização de uma grande empresa brasileira produtora de energia elétrica.
E assim que conseguiram, no apagar das luzes, antes das eleições do ano passado, conseguiram privatizar finalmente, a primeira coisa que fizeram foi criar um programa de demissão voluntária, que nada mais é do que demissão em massa dos funcionários que estavam naquela empresa. Meu Deus! Quem são essas pessoas gananciosas que não pensaram nas famílias de quem estava trabalhando ali por tantos anos? Toda vez que eu escuto falar de privatização, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. São rentistas, pessoas que estão preocupadas com lucro e não com a renda das pessoas mais humildes. A palavra de Deus diz que tudo é do Senhor, tudo vem dele, tudo pertence a ele, e tudo deve ser feito para a glória dele. E a glória dele é ver todo ser humano, toda criatura feliz, vivendo dignamente. É isso que ele quer. E precisamos aprender a fazer isso. Não é difícil fazer. A gente precisa saber aproximar os nossos interesses para que todas as pessoas possam viver bem. Como diz Paulo em Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Não é a glória para um grupo de proprietários, um grupo de ricos, de empresários, que são pessoas dignas. Não estou aqui menosprezando, nem dizendo que eles são necessários. É preciso que alguém administre, mas que essa administração possa lembrar de que eles são instrumentos nas mãos de Deus para produzir bem-estar para toda a vida, toda forma de vida. A segunda coisa que me lembra esse tema da indagação de Jesus, esse questionamento, é o fato de que as ações humanas, todas as formas de decisão que a gente toma para danificar a natureza, para produzir desigualdade, para explorar o outro, é uma afronta para Deus. Quem explora o pobre, quem explora a natureza, está afrontando a Deus, é um pecado. Precisamos tratar com esse nome. É o pecado social que está acontecendo na vida da humanidade, destruindo aquilo que Deus criou. E pior ainda, além de destruir o que Deus criou, distribuindo de maneira egoísta, excludente, aquilo que é produto dessa riqueza e dessa exploração. É coisa para a gente colocar o joelho em terra e chorar, 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 como diz Jeremias, lá em Lamentações. Põe a tua boca no pó. Quem sabe ainda existe alguma esperança. É preciso a gente lembrar que quando a justiça acontece, quando a gente age de modo justo, isso é motivo de alegria. Alegria para a gente e alegria para todos. Eu não consigo imaginar pessoas dormindo bem, sabendo que tem gente passando fome por causa da sua concentração de renda. Não consigo entender isso. A não ser que seja fruto de um equívoco. A pessoa está enganada, alienada a tal ponto que não consegue aquilatar a consequência daquilo que faz. Se uma pessoa em sã consciência parar para pensar nas consequências graves dessa desigualdade na vida de quem sofre, eu vi, por exemplo, aquelas imagens das tribos de Yanomamis, as crianças inanimadas, aqui em nosso Brasil, porque tinha gente explorando o ouro na terra deles, sem dividir a riqueza para o cuidado da saúde dos próprios indígenas.
Não acredito que as empresas que financiavam aqueles exploradores, os empresários que financiavam esses exploradores, pudessem dormir bem. Não deveriam. Deveria haver uma dor de consciência, sabendo que vão prestar contas disso a Deus um dia. A justiça é alegria para o justo, dizia a sabedoria judaica, mas causa pavor nos que praticam o mal. O profeta Isaías diz isso. Não há paz para os perversos. Não há paz. Não há paz para quem comete esse tipo de iniquidade. Iniquidade é isso, né? Iníquo é aquele país, aquela condição social que é fruto de um desequilíbrio. É a maldade. E muitas vezes as pessoas não percebem. Para a gente pensar num terceiro motivo dessa indagação de Jesus, Jesus lembra que é possível a gente mudar essa realidade. Tem um tempo, que é o tempo da volta dele. Olha, esse tempo vai chegar ao fim. O limite é a volta de Jesus. O tempo está chegando, diz ele. Vai chegar o fim. E o tempo que nós temos agora para corrigir esse problema é nesse momento. O tempo para corrigir as injustiças e desigualdades é agora. Lembro de uma mensagem que eu ouvi sobre escatologia. O pregador ele queria explicar sobre o que significava o fim do mundo, a vinda de Jesus e os tempos do fim. E ele diz o seguinte: olha, gente, tem duas formas da gente, todos nós que estamos aqui, vamos participar do fim do mundo. O mundo vai acabar para nós de pelo menos duas formas. Existem pessoas aqui que não vão assistir à segunda vinda de Jesus. Mas todas as pessoas que estão aqui vão se encontrar com Jesus. Por quê? Para uns, a vida vai acabar, o mundo vai acabar quando baixar a sepultura. E aí vai desfrutar nas mansões celestiais. Para outros, vai ter o privilégio, queira Deus, né? Eu queria estar nesse segundo grupo, que vai ver Jesus vindo nas nuvens. Tem gente que tem pavor de pensar nisso, né? Ai, Jesus vai voltar? Ai, meu Deus! Olha, ou de um jeito ou de outro você vai assistir. Ou morrendo a qualquer momento, ou Jesus voltando a qualquer momento. Por isso o tempo é agora. Esse é o tempo de uma conversão, de uma mudança de mentalidade. É hoje, é já. Se queremos ver justiça ambiental no mundo em que nós vivemos, de maneira que todos e todas possam viver em paz e segurança, com bem-estar, o tempo de se converter, o tempo de mudar, o tempo de mudar a mentalidade é agora. Por isso Jesus, quando prega, ele avisa: estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho de Deus, do Filho do Homem. Precisamos pensar nisso. Isso é um assunto que interessa a nossa fé, a nossa maneira como prestamos nossa comunhão com Deus. Quando a gente estiver em casa, separando o nosso lixo direitinho, se eu estou fazendo um bem para a humanidade. Lá no nosso prédio, deu sábado, meio-dia, que já não tem mais funcionário, a lixeira fica um horror. Sempre tem um vizinho que joga lixo de qualquer maneira, que não está nem aí para acomodar o seu lixo de maneira civilizada. Você faz isso em casa? Foi uma conferência na universidade que eu dava aula. O professor ensinava sobre controle ambiental. Aí ele fez uma pergunta ao auditório: quantas pessoas acreditam aqui que nós precisamos cuidar do nosso lixo?
fazer seleção, coleta seletiva de lixo. Aí muita gente levantou a mão, todo mundo. Quantos aqui efetivamente fazem coleta seletiva de lixo em suas casas? Ninguém levantou, nem eu. Porque nós temos uma cultura de descarte que não leva em consideração que aquele lixo pode ser aproveitado de algum modo para produzir riqueza em outro lugar. A gente também não imagina que aquele lixo que a gente descarta pode produzir poluição, destruição de vidas, onde ele for depositado. Precisamos lembrar disso. Para a gente concluir essa palavra, irmãos. Então a gente já viu que a série de mensagens vai falar de coisas assim tão próximas do nosso dia a dia, né? Porque Deus tem olhado para a gente com cuidado. A justiça dele está trabalhando por nós. Deus está interessado por uma mudança radical no mundo. O jeito que o mundo vem caminhando é para uma destruição em pouquíssimo tempo, como eu estava brincando com o Vixon, né? Que é o nosso mais jovem aqui. Vai ser testemunho ocular do fim da vida no planeta. Não vai ser não, viu? Em nome de Jesus a gente vai mudar essa realidade. Por isso quero deixar esse versículo de Jesus para você. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Você não acha que não? Deus está trabalhando por isso. Vocês acham que Deus vai adiar a sua resposta por muito tempo? Também não. Deus tem pressa de poder resolver esse drama humano, de ver a gente acolhido. Por isso a mensagem salvadora é urgente. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, que essa palavra possa produzir em nós esperança. Esperança de servir, de colocar a nossa vida para glorificar a Deus por um mundo melhor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, por esta meditação. E que o Senhor faça nascer no coração da gente um desejo de cuidarmos do nosso planeta, das coisas que nós temos acesso, de uma maneira tal que nossas pequenas ações possam se juntar a outras pequenas ações e isso fazer aflorar um grande manancial de esperança para toda a humanidade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos ter um momento da ceia do Senhor.